de Semundo, diretamente das terras tradicionais dos povos Algonquin e Anishinaabe. Meu nome é Erika Jurt e esse é o podcast de quem vai embora, mesmo que volte. Olá, ouvintes! Minha voz tá meio rouca porque tá cedo, eu acabei de acordar. Voltamos com mais um episódio do Onden para fazer uma volta ao mundo dessa vez com a Isabela, que já viajou por mais 50 países. Um desses países é o Irã, e quando a gente gravou, os protestos tinham acabado de começar. Então a gente comenta um pouco sobre eles, mas os acontecimentos mais recentes acabaram não sendo cobertos, porque, como eu disse, foi bem no início que a gente gravou. Como sempre, lembrando que o Onden e os outros podcasts da casa só são possíveis com a ajuda dos nossos apoiadores no apoia.se/Onden, ou agora também pelo Pix com a chave onomedissoemundo@gmail.com. A partir de R$5 mensais no Apoia-se, você já ajuda a gente a manter o nosso podcast no ar e ganha um abraço, um muito obrigada no ar também. Se você fizer uma colaboração por Pix, por favor, lembra de mandar o seu comprovante para o mesmo endereço da chave, para eu poder te agradecer também aqui no comecinho. Então, já que eu estou falando de agradecimentos, um agradecimento especial para os nossos apoiadores Adriano Luiz Gatti, José Batista Silva e Camila Pupi. Se você for fazer uma viagem, considere reservar o seu hotel pelo nosso site. No nomedissoemundo.com você encontra a aba Reserve seu hotel, por onde você pode fazer sua reserva pelo Booking. Você não paga mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão. E se você não puder ajudar a gente com dinheiro, tudo bem, tem outro jeito de ajudar. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, no @OndenPodcasts no Instagram e no Twitter, por enquanto tá vivo, vamos ver até onde. E você também encontra o nosso grupo no Telegram, em t.se/podcastonden. Siga a gente ou entre no grupo para ajudar com as pautas das próximas entrevistas. E uma pergunta para vocês, ouvintes. Eu estava pensando em abrir um grupo no Discord. Vocês iam gostar de ter um grupo no Discord pro Onden? Me contem, me mandem uma mensagem nas redes sociais ou no Telegram. Ou por e-mail, se você não tiver nenhuma rede social, mas gosta muito do Discord. E se tiver gente interessada, eu abro um pra gente. Outro jeito de ajudar é indo lá no Spotify, dando 5 estrelinhas pro nosso podcast para ajudar a gente a alcançar cada vez mais ouvintes. E também sugerindo, se você tem um amigo que gosta de viajar, tá pensando em viajar, ou só gosta de ouvir histórias, sugere a gente para eles, mostra o podcast. E a gente agradece muito. Quem sabe eles não viram nosso próximo entrevistado também. Vamos agora para nossa entrevista com a Isabela. Até a próxima, continuem seguros e a salvo. Meu nome é Isabela Speri, eu tenho 30 anos, eu sou uma viajante, conheci 52 países e atualmente eu moro no Brasil, interior de São Paulo. Isabela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite de falar com a gente. Muito obrigada pelo convite, Erika. Com certeza é o assunto que eu mais gosto de falar. Conta pra gente como é que você começou com esse seu gosto de viajar por aí. Olha, Erika, eu acho que de muito nova eu sempre gostei. Tudo começou com o inglês. Com 8 anos eu comecei a estudar inglês e eu me dava muito bem, assim, eu tinha muita facilidade. Meus pais identificaram já de muito jovem que eu era muito boa. Me colocaram na sequência no espanhol. Com 12 anos eu já comecei a aprender espanhol. Eu lembro que eu fazia aula numa escola particular e a professora chamou minha mãe e disse: a menina é muito boa, vamos tentar pular ela de nível, porque ela já sabe o que tá por vir. Uhum. E aí, ao invés de pular 6 meses, eu pulei 1 ano. Uau. Então, assim, as expectativas eram muito altas em cima de mim. Então, eu era aquela aluna que eu não me dava bem em nada da escola, mas o inglês, o espanhol eram coisas que eu gostava muito. E depois fui amadurecendo a ideia do que o inglês podia me proporcionar. E com 15 anos, ia fazer 15 anos em dezembro, eu sou do final do ano, e em julho teve uma oportunidade de viagem para a Califórnia de 1 mês. Eu negociei com os meus pais a minha festa de 15 anos em troca dessa viagem de 1 mês para estudar na Califórnia, e eu fui embora com 14 anos para minha primeira experiência internacional.
E depois dali, aquilo abriu muito a minha cabeça para o mundo. Eu voltei falando que eu queria fazer intercâmbio a qualquer custo. Então, eu era muito nova, eu tinha só 14 anos, 14 anos, meus pais me seguraram o máximo que conseguiram, e com 16 eu fui embora, 6 meses antes de me formar aqui no terceiro colegial. Perdi a viagem de formatura, perdi a minha formatura, perdi tudo. Fui embora viver essa experiência magnífica que foi o intercâmbio, que eu acho que molda tudo que aconteceu depois na minha vida, né? O intercâmbio, ele foi a primeira experiência real de eu quero, eu vou. Eu passei 1 ano morando com uma família norte-americana na Pensilvânia. Me formei lá, fiz física, estudei matemática, consegui todos os créditos para voltar e consegui equivalência aqui no Brasil. E depois voltei decidida que eu queria estudar relações internacionais, né? A facilidade com as línguas, a questão fazia muito mais sentido. Eu fui achando que eu queria ser dentista e voltei decidida a estudar relações internacionais. Muita coisa aconteceu nesse intercâmbio, foi uma experiência maravilhosa para uma vida. Depois, no meio da faculdade, eu morei um tempo na Espanha para mesmo consolidar o espanhol, né? Voltei aí com um diploma e tal. E dali para frente, eu só pensava onde seria o próximo passo. Eu tinha aquela ânsia por viver do mundo. Tudo que ele podia me oferecer. No último ano de faculdade, eu estava fazendo estágio na 3M do Brasil. Os meus pais achando que eu estava com minha vida estabilizada. A menina agora vai sossegar. Agora ela tem um trabalho, ela vai sossegar. E foi o exato oposto, né? Eu tinha um trabalho na área de exportação. E eu tinha muito contato com o mercado asiático. Participei de um projeto China que me abriu completamente os olhos para um mundo novo. E um belo dia eu cheguei em casa e falei para os meus pais, eu quero morar na China. E os meus pais não colocaram fé naquela... Porque cada semana eu chegava com ideia, eu vou morar na França, eu vou isso, eu vou aquilo, eu queria ir embora. E aí, quando eu cheguei e falei, eu quero morar na China, minha mãe, eu lembro que ela fez, Isabela, quando você vai? E eu falei, não, eu realmente quero ir, eu vou atrás. Eu me inscrevi numa agência de trabalho, fiz um currículo, joguei meu currículo e comecei a me aplicar a vagas em empresas chinesas. Isso foi em agosto, setembro de 2013, meu último ano de faculdade. Consegui duas entrevistas, e numa delas eu passei, fui aprovada, gostei da empresa, eles me fizeram uma proposta de trabalho, e eu fui embora no ano seguinte. Fui pra China. Fui embora na cara e na coragem, sem falar uma palavra de mandarim, eu não sabia falar nada. Me foi vendida a ideia que a empresa era uma empresa super internacional, a pessoa que falou comigo falava super bem inglês, e quando eu cheguei lá não era nada do que... Foi uma grande surpresa. Foi uma surpresa boa, porque eu não teria ido sem essa oportunidade, né? Mas ao mesmo tempo foi negativo. Eu soube usar dessa experiência para dar esse primeiro passo, e aí cheguei lá e percebi que não era nada disso e consegui reverter a situação. Me mudei para Xangai 2 meses, pouco mais de 2 meses eu fiquei nessa empresa. Me mudei para Xangai, morei num hostel. 2 semanas. Mas a primeira empresa você foi para onde? Eu fui para Kunshan. Não era Xangai, né? Não, era interior de China, Kunshan. Não. A China cosmopolita das grandes cidades é uma coisa. O interior da China é um choque cultural imenso. Eu não conseguia entrar no supermercado sem todo mundo olhar para mim. Eu lembro que eu fui num parque, na terceira semana que eu estava na China, eu fui num parque, uma criança tocava meu nariz e os meus olhos como se eu fosse um ET. Porque, muito possivelmente, eu era a primeira estrangeira que aquela criança estava tendo contato na vida. Né? Então, o interior da China, ele realmente traz à tona essa diferença cultural entre... O chinês não tem contato. O chinês lá do interior da China, ele não sabe, ele não tem contato com esse mundo ocidental, ele assiste as novelas chinesas, ele escuta música chinesa, ele é completamente chinês na sua essência, né? Então aí chega uma estrangeira nesse rolê e aí você vira o ET. Então foi muito gritante, e logo eu percebi que eu tinha que mudar essa realidade, porque senão eu não ia aguentar o propósito de 1 ano de China. Me mudei, morei num hostel, meu pai ficou muito preocupado comigo no primeiro momento, foi pra China me visitar, tamanha preocupação, e percebeu que a China era incrível. Meu pai é mais doido do que eu, chegou lá,
Me comprou uma moto elétrica. Eu nunca tirei carta de moto na minha vida. Detalhe, eu nunca tive carta de moto, ainda não tenho. Me montou na moto e falou: vai, Isabela, que essa moto vai a 20 por hora. Você vai aprender fazendo. Me montou na moto, eu tenho fotos disso. O dia que a gente comprou a moto. E quando ele voltou, sua mãe deve ter ficado louca. Nossa, minha mãe falou: se acontecer alguma coisa com essa menina, eu mato você. A culpa é sua, Vitor Hugo, se acontecer alguma coisa com essa menina. A família se mobilizou contra o meu pai e graças a Deus nunca aconteceu nada. Nos primeiros 4 meses eu andei quase 3.000 quilômetros de moto. Eu punha a moto no elevador, punha a moto no barco, punha a moto... Eu colocava a moto em todo santo lugar. E você não imagina a diversão que foi. Mudou totalmente a minha experiência, né? Porque Xangai é uma cidade, tem 24 milhões de habitantes. De repente, eu só era mais uma moto no trânsito. Sem capacete, nunca usei capacete. É muita aventura, é muita aventura. Essa experiência da China, ela realmente marca, ela é um divisor de águas na minha vida. Porque eu tinha toda aquela sede por liberdade. E lá eu consegui explorar tudo isso no limite, né? Então, assim, eu já tinha essa predisposição para toda essa loucura e lá eu consegui aplicar tudo isso na prática. Eu tinha a liberdade de sair para um final de semana, porque aí, quando eu me mudei para Xangai, eu comecei a dar aula de inglês para os chineses. Eu estudava mandarim na parte da manhã, das 8 ao meio-dia e meia, numa escola, numa universidade internacional, e dava aula uma média de 3 horas por dia de aula. O professor é extremamente bem pago lá, então eu conseguia fazer uma grana super legal, me sustentar sem os meus pais questionarem o porquê eu ainda estava morando na China, que eu queria ficar lá a todo custo, aprendendo mandarim e viajando muito pelo Sudeste Asiático, porque eu tinha flexibilidade no meu calendário. Então eu viajei muito. Ali eu peguei a mochila e conheci Indonésia, fui para Indonésia 2 vezes, Tailândia, Singapura, Malásia, Vietnã, Myanmar. Ali eu fui para tudo que eu queria, mais um pouco. E essa experiência foi muito, muito incrível. Eu voltei da China depois de quase 2 anos de morar lá por questões familiares, né, doença na minha família. Eu voltei para o Brasil, eu sempre tive esse porto seguro para onde voltar. E voltei, passei um tempo no Brasil, comecei a me inscrever em vagas de trabalho. E, obviamente, meu perfil se encaixava sempre. E eu lembro que eu passei por uma entrevista numa empresa aqui e mandaram meu currículo para a Suíça. E eu fui chamada para essa entrevista, enfim. Aí me mudei de novo para a Suíça, morei um tempo na Europa, viajei muito para a América Central. Essa empresa era uma empresa exportadora de frutas. Então eu acabei viajando muito para a América Central. Por conta do espanhol, eu acabava tendo essa possibilidade de estar ali circulando com muita facilidade, enfim, as capacidades, né, supply chain. Então eu trabalhei mais nessa área. Me cansei de novo, larguei tudo, joguei tudo pro alto. Abandonei a experiência no corporativo e hoje eu trabalho nos negócios da minha família. Brinco que hoje eu sou muito mais feliz trabalhando para mim, por mim, dentro do meu negócio, tendo a flexibilidade e podendo viver o mundo com tudo que eu sei que ele tem a me oferecer, sem precisar morar fora. Moro no Brasil e ainda sou uma viajante completamente apaixonada pelo mundo. Sim. E na Suíça você chegou a aprender mais uma língua? Eu falo um pouco de francês. Eu comecei a estudar francês quando eu morava nos Estados Unidos com 16 anos. Olha que loucura. Eu fui para lá e eu lembro que a gente podia escolher as aulas. E o meu primeiro período, todos os dias, era francês. Eu queria, além do espanhol, falar uma outra língua. Hoje o francês, ele tá muito no último arquivo na minha cabeça, né? Eu falo mandarim muito melhor do que francês. Mas, sem dúvida, se me colocarem na França, eu consigo desenrolar. Eu não me perco, eu não passo fome. Mas, com certeza, não consigo manter uma conversa em francês. É o suficiente para sobreviver, né? É o suficiente para sobreviver. Sem apuros. Muito bom. E seu mandarim tá... Porque é uma língua difícil? O meu mandarim já foi muito melhor. Eu escrevia muito bem. Eu fiz uma prova de reconhecimento de 1.200 caracteres, né? Eu fui aprovada nessa prova. Você tem os níveis, chama HSK. E eu prestei o HSK 4, né? O máximo é o 5º, que é nível de fluência. Então foi... Então eu sempre gostei muito de línguas, de novo.
era muito fácil aprender e era muito mais fácil estar na China aprendendo, resolvendo problemas, Sim. identificando se era shampoo, condicionador, eu brinco se era iogurte, leite. A vivência do dia a dia transforma seu aprendizado, faz muito mais prazeroso, porque você está fazendo pela sua própria facilidade, né? Você está aprendendo para sua conveniência e também é muito prazeroso conseguir começar uma conversa, poder, sabe, interagir com os locais. Então, sim, meu mandarim, eu era muito afiada no mandarim. Hoje eu fui perdendo, com o tempo eu fui perdendo, mas não tudo. Não tudo. Na semana retrasada eu estava em São Paulo e eu ainda, de igual para igual, chego e mando ver no mandarim com a chinesada, eles ficam meio assim. Eles são super desconfiados, então eles já ficam. Como assim? Que ela isso? tá falando mandarim? Ela não é uma das nossas. Ai, ai. É. Então, falando de língua, eu tenho uma pergunta aqui, que é muito difícil viajar por aí, principalmente você. Você tinha me dito em off, né, que você gosta de passar por lugares que não são exatamente os eixos turísticos, né? Sair um pouco desses lugares. Então, é muito difícil viajar sem falar a língua local, principalmente quando você sai desses centros turísticos, assim, que normalmente as pessoas sabem falar mais línguas. Muito. É muito difícil não conseguir se comunicar. É muito difícil quando você chega num lugar e você sabe que o perrengue tá na sua frente e você não vai conseguir evitá-lo. Por mais que, às vezes, você vai para lugares que independe, você falar ou não, ninguém vai te entender. Você falar ou não inglês, ninguém vai te entender. São situações que realmente te expõem. Você fala, nossa, exige um nível de coragem e loucura muito grande. Você não sabe o que você vai comer, você não sabe se você vai conseguir chegar onde você quer chegar. Vai na mímica, vai na foto. Eu acabo tirando foto de comida, principalmente, né, para tentar não passar perrengue, mas dessa última viagem que eu fiz, a gente estava sem internet, a gente não conseguia ler o cardápio e a gente foi no puro, assim, mostrava um negócio no cardápio, aquela escrita em persa, e fazia se era ou se era mé. A gente fazia mé, pra ver se era carneiro, se era porco, o que era, se era frango. Porco não devia ser, não era? Exato. Mas se era frango, se era carneiro, porque a gente realmente não sabia o que a gente ia comer. Então, nessas horas, você abraça a causa e você fala, seja o que Deus quiser. Eu já tenho os anticorpos chineses, né, que realmente me fazem mais forte que a média, porque lá eu me expus a um monte de coisa, de comida de rua, de tudo. Então, assim, é muito difícil, às vezes, viajar sem falar o inglês. É triste porque quando as pessoas, né, você não consegue explicar, você consegue conversar com a pessoa, você não consegue dar ali andamento numa história super legal, de conhecer mais do lugar. E, sem dúvida, muita história para conta, muito perrengue. Muito perrengue. Falando de perrengues, teve algum momento que você teve medo? Ah, com certeza. Viajando sozinha ou com gente? Com certeza. Eu acho assim, eu não gosto de sentir medo. Eu não gosto, por exemplo, assim, você nunca vai me escutar falar, ai, que medo, não vou. Não. Eu vou ponderar a situação e eu vou avaliar o risco. Falar, não, talvez seja mais prudente não participar. Ou não nesse nível, porque eu não gosto de sentir medo, o medo é limitante. O medo ele é extremamente limitante, mas eu vivi experiências que foram assim, que me causaram certos problemas, né? Com 10 dias de China, eu tinha acabado de me mudar pra China, lembra que eu tava no interior da China, e eu cortei o dedo com uma faca gigantesca chinesa flau. Arranquei o meu indicador aqui, ó. Dei 8 pontos no meu indicador da mão direita na China. E naquele momento, obviamente, eu não falava nada de mandarim, né? Com 10 dias você não consegue nem falar ni hao direito. Eu não sabia se ia ter anestesia, eu não sabia se iam amputar o meu dedo. Tudo que eu lembro deles irem no raio-x. Eu tirei um raio-x da minha mão, com todos os meus anéis, pulseiras e tudo. Vai vendo a situação desse hospital chinês. Eu tive o meu dedo suturado em cima de uma lata de lixo, e eu tenho imagens disso. Eu, no dia seguinte, tive que adaptar uma tala com lixa de unha
Meu Deus. Eu quebrei uma lixa de unha e coloquei uma tala para o meu dedo ficar retinho, porque o meu dedo tinha sido costurado aqui nessa dobrinha. Foi uma situação, assim, caótica. E eu lembro que na época eu escrevia um diário. Na hora eu me desesperei, eu não contei para os meus pais no dia, né, por não preocupá-los, obviamente. Eu fui contar uns 3 dias depois, só que eu fazia um diário. Todos os dias eu fazia um diário de China, desses primeiros 3 meses aí de perrengue no interior da China. E essa história, eu narrei ela de uma forma extremamente realista e engraçada. E eu me lembro de mandar isso por e-mail para a galera do meu trabalho, né, que foi a galera que mais ficou assim surpresa com a minha decisão de ir embora da empresa. E eu fiz muitos amigos nesse trabalho e viralizou a história da China, do dedo do hospital chinês. E na época eu tinha Facebook e as pessoas iam me adicionar e falar que incrível, conta mais da sua vivência na China. Pessoas que eu nem sabia, de departamentos que eu nem conhecia. Enfim, então assim, uma história trágica que virou uma comédia. Uma das histórias mais engraçadas da minha vida. Eu tive uma doideira também, é que assim, eu sempre fui muito impulsiva, então eu decidia no calor do momento e depois eu ia pensar o que eu tinha decidido. Eu fui para o Marrocos sozinha, que foi um dos países que eu mais me senti assim, numa situação de perigo, entre aspas, por ser uma mulher muito jovem, eu tinha só 22 anos, e estar sozinha num lugar desse, onde a mulher era vista de uma forma em todas as esquinas, em cada loja que eu entrava para tentar comprar um souvenir, alguma coisa, eles me convidavam para comer cuscuz. Ai, porque não sei o quê. Ai, então, assim, a forma como a mulher é vista ali naquele meio realmente pode ser uma. Eu não tive uma imagem tão positiva, né, do Marrocos, do povo, dos homens marroquinos em especial, assim. Mas, enfim, não suficiente. Eu ainda assim decidi ir para um acampamento de beduínos, dormir uma noite no deserto do Saara. Inconsequente. Essa noite foi uma das noites que eu mais passei medo na minha vida, porque eu não tinha coragem de sair da tenda. Eu só saí a hora que amanheceu o dia, de tanto medo que eu tinha, porque eu não sabia, aqueles homens todos com aqueles turbantes enrolados, eu estava sozinha. E eu falava, meu Deus, e não tinha uma internet, obviamente, não tinha nada, não tinha sinal pra nada, tava no meio do fim do mundo. Se acontece uma coisa comigo, ia demorar, sei lá, uma semana pra chegar no Brasil, qualquer notícia minha. Então, essa situação eu realmente lembro de ter tido muito medo. Tá, pera. Como é que você chegou no acampamento? Tipo, quem te convidou? Como que você... Foi um tour. Eu paguei por isso. Ok. Sim, eu paguei por isso. Eu estava consciente, eu não estava só. Eu paguei por essa experiência. E eu fui sozinha nesse acampamento. Tinham outras tendas, né, com outros estrangeiros, mas eu estava sozinha na minha tenda. Foi traumático o suficiente para ser uma situação que eu lembro de ter sentido bastante medo. Eu tomei muito ônibus noturno e para evitar pagar uma noite de hostel. Quando você é um viajante, você é um mochileiro, você topa qualquer coisa. Só que teve uma situação num ônibus noturno no Camboja que ele era um ônibus noturno, eu brinco que era um caixão. Porque era uma caixa. Eles tiraram todas as poltronas do ônibus e fizeram caixas, e aí você entrava nessa caixa. E ele estava numa velocidade tão absurda que eu acordei no meio da noite naquela caixa, aquela cápsula, aquele caixão. E eu coloquei a minha mochila, porque eu tinha tanto medo que aquele ônibus batesse, capotasse, que era uma chance de eu me proteger, era colocando aquela mochila para que eu não fosse contra aquela estrutura que estava em cima de mim. Então, assim, nesse dia eu senti muito medo, muito medo. Metade da viagem eu passei rezando. Agora, a última cena foi que eu passei 7 horas na imigração presa. Não sei se medo, mas foi uma situação de impotência. Eu passei 7 horas presa na imigração no Irã. Uau. Não foi medo, mas sim uma situação bem inconveniente. Eu cheguei, meu visto, o oficial falou que teu visto foi negado, e eu pensei, meu visto foi negado? Como assim? Tipo, eu tinha feito a minha aplicação pelo visto online, tinha ido com o meu código de barra bonitinho, conforme eu tinha lido nos blogs, tinha me instruído. Cheguei lá e meu visto foi negado. Aí eu falei para ele, tá, e o que acontece agora? Onde eu faço um novo visto? Ele falou, não, você volta pro seu país. Aí eu pensei comigo, como assim?
depois de 24 horas voando, né? Aquele cansaço absurdo, chegar no país, um dos países que eu mais sonhava conhecer, e eu vou embora, não vou embora. Eu pensava, mas nossa, só se ele me amarrar na asa do avião, pra me mandar embora. Na minha cabeça, né? Não podia falar, tinha que manter a postura. Foram 7 horas de muito questionamento, um tratamento um pouco assim rude da parte deles. Eu lembro que eu tava morrendo de vontade de ir ao banheiro e eu pedia, eu preciso ir ao banheiro, preciso ir ao banheiro, preciso ir ao banheiro. Chegou um momento, passou ali umas 4 horas, eu dei assim, encostei na mesa dele forte e falei, eu preciso ir no banheiro, por favor. Eles estavam tentando, né, criar uma situação de pressão ali. No final, o último oficial que veio falar comigo, eu tinha visitado Israel 2 vezes, e o Irã tem grandes desavenças com Israel. Eu tinha visto americano no meu passaporte, que é um grande problema quando você quer visitar o Irã. E outra, os meus carimbos, eu tenho um passaporte muito carimbado, querendo ou não. Então eu lembro dele folhear, um dos oficiais folhearem, falarem Malásia, Costa Rica, Vietnã. E eu lembro dele estar ali, tipo, tentando entender. Aí eu falava, não, eu sou viajante, eu queria, tipo, passar para ele o porquê. E aí eu lembro de mostrar o meu guia, e o meu guia estava cheio de post-it. Eu mostrava o quanto eu tinha estudado para visitar o Irã, enfim. Então, foram 7 horas, longas horas, para conseguir defender o porquê. Mesmo porque eu tinha reserva para a primeira noite de hotel, e depois eu tinha reserva de um carro. E só, eu não tinha nada. E só, porque a minha amiga chegou num voo no dia seguinte, e eu cheguei um dia antes, né? Nós emitimos passagem separada, e eu cheguei sozinha, e sem nada de reserva. Então, assim, a gente. Querendo ou não, eu tinha muito o perfil de uma pessoa, então ali eles tiveram bastante desconfiança do porquê e tal. Eu lembro que eles perguntaram qual era a agência que eu tinha alugado o carro e tudo. Então essa situação me causou bastante desconforto, mas nada que fizesse com que eu mudasse a minha opinião sobre o país. Jamais. Aquilo foi uma coisa extremamente pontual e a experiência foi incrível. Então nunca julgar por um episódio, né? Sempre pegar a experiência por completo. Mas e tiveram muitas outras, mas vamos. Já que a gente tá falando do Irã já, como é que foi essa foi sua última viagem, né? Essa foi minha última viagem. Como é que foi? Por onde você passou por lá? Como é que foi essa experiência de chegar só com uma diária de hotel e carro só? Muito louca, muito incrível. Eu tenho uma amiga que ela compartilha dessa mesma loucura que eu. Então a gente chegou à conclusão de que eu sempre quis ir pro Irã, né? De quando eu comecei a estudar Irã, era uma coisa que eu falava, preciso ir pro Irã, preciso ir pro Irã. Não queria ir sozinha. Tenho essa amiga que tinha muita vontade também, nos juntamos e fomos, né? Então, assim, chegamos por Teherã, alugamos um carro em Teherã e descemos. No total, a gente andou mais de 3.000 quilômetros. Nós andamos 3.300 quilômetros entre desertos e cidades grandes, pequenas, vilarejos. Colocamos esse carro iraniano no deserto de sal, a ponto dele ter quase quebrado. Eu coloquei. Eu tava desesperada, levei o carro num lava-jato iraniano para tentar dar uma solução. A gente. Meu bem, vários perrengues de viagem. A gente fez um pouco de tudo e mais um pouco. Assim, foi uma viagem incrível, uma vivência sem igual. O povo iraniano é um povo maravilhoso, é um povo que é muito mal interpretado pelo resto do mundo, né? Pela questão. Eu acho que existe um estereótipo. O mundo passa uma ideia do Irã totalmente equivocada. Dos 52 países que eu conheci, sem dúvida nenhuma, o povo mais receptivo, mais hospitaleiro e mais disposto a escutar da sua história e contar a história deles. Que legal. Então, assim, se eu soubesse falar persa, com certeza eu teria passado uma temporada no Irã. Ficado lá uns 3 meses só para sentir toda essa essência desse povo maravilhoso. Eu realmente me fascinei pelo Irã, pela cultura, pelas pessoas, pelo carinho que eles têm, pela curiosidade que eles têm no turista, porque não tem turista lá. Quando você chega, você é uma ação. Nossa, a gente pegou o bebê no colo, tira foto em praça, eles chamam para sentar junto no piquenique, chamam para jantar na casa. Nossa, é um povo assim, sem igual.
Legal. E o Irã tá um pouco nas notícias ultimamente por causa dos protestos, né? Uma iraniana foi morta pela polícia moral, né? Porque, enfim, foi presa porque ela não estava usando o véu do jeito certo, entre aspas, entre muitas aspas, né? Enfim, depois ela foi liberada também, entre aspas, direto para o hospital, porque, enfim, sofreu um traumatismo craniano, alguma coisa assim, né? Porque ela foi espancada e acabou falecendo. E isso desencadeou muitos protestos, né? Principalmente de mulheres. Você tem alguma... Lógico que assim, né? Não vou te perguntar... que eu te falei, não vou te perguntar a situação histórica social do Irã até agora para sobre isso, mas teve alguma experiência sua durante a sua viagem que hoje em dia vendo esses protestos você fala, sim, eu consigo ligar uma informação Existe com uma outra, ligação. com alguma coisa que eu vou ver? Eu com certeza posso dar uma opinião mais assertiva, porque eu já viajei muito pelo mundo árabe, eu gosto demais do Oriente Médio, mas o primeiro lugar que eu tive que cobrir o meu cabelo em todos os momentos foi o Irã. Uhum. Então aí você já percebe que é um país que, querendo ou não, existe essa imposição, é um país extremamente conservador. Só que existe uma juventude disposta a bater de frente com o sistema hoje. Uhum. Então, cada vez mais, você conversando com as pessoas, você percebe que as mulheres vêm com a ideia de descer o véu. Uhum. É um protesto. Esse véu, a forma como elas usam o véu, é também um protesto. É uma forma de expressar essa, entre aspas, rebeldia delas não quererem mais ser expostas e ter que viver nisso, nesse cenário. Então, assim, nós tivemos uma conversa muito incrível com uma iraniana que estava morando num hostel, a gente ficou num hostel, e essa iraniana tinha ido morar num hostel em outra cidade, ela era de Teherã, e ela foi para Isfahan morar nesse hostel, e aí a gente no café da manhã começou a gente conversava com todo mundo, querendo ou não, você tá ali. Hostel é um ambiente incrível para conhecer gente. E ela tinha 41 anos, e ela contou a história da vida dela pra gente ali, e aquilo, nossa, aquilo marcou, assim, marca pra uma vida, né? Ela contando que ela foi casada, e que ela foi casada, se não me engano, por 13 anos, e que 8 anos do casamento dela, ela sofreu agressão física, o marido era usuário de drogas, então ele era violento, agressivo, e ela teve que engolir muita coisa e tolerar porque uma mulher não pode se divorciar, porque tem que ser uma decisão do homem, o divórcio, porque a família não respeitaria ela se ela escolhesse esse caminho. Ele quis ter filhos e ela tentava de todas as formas não engravidar. Então, assim, uma situação bem... Então, ela narra a vida dela de uma forma que a todo momento as decisões não eram dela, e sim dos outros, entendeu? E sim uma coisa que era um histórico de uma mulher reprimida, entre aspas, né? Que tinha que obedecer essa realidade que ela vivia. E eu lembro dela falar que, às vezes, nas agressões, né? Eu falava, mas ninguém ouvia, não existe um vizinho, porque ela contou que ele chegava bêbado, drogado, enfim. E ela disse, não, jamais, não existe vizinho que se interfira na tua vida entre quatro paredes, né? Dentro da tua casa, manda o teu marido e faz ele o que quer. Se existe uma agressão na rua, aí é outra coisa. Aí cadê a polícia da moral? Né? A polícia da moral só funciona na rua, quando o teu véu tá caído, ou quando o homem agride a mulher na rua, mas dentro de casa vale qualquer coisa, né? Então eu acho que tem certo nível de hipocrisia em tudo isso, assim como muitas outras coisas, mas eu senti na pele, sim, mulheres mais velhas, a todo momento, quando o nosso véu estava caído, tanto que depois eu coloquei um grampinho, porque a gente não está acostumado a usar véu, né? E a todo momento as mulheres mais velhas, elas faziam um sinal, se o nosso véu não estava no lugar certinho, elas faziam um sinal para puxar o véu. Eu e a Bruna lá, como duas gringona andando no meio do mercado. E a mulherada fazendo sinal, as mais senhoras fazendo sinal para que a gente puxasse o véu. Mas, enfim, então o único momento que a gente não estava de véu era realmente dentro do nosso quarto de hotel, porque para dirigir a gente tinha que usar o véu, senão a gente teria uma multa. Isso foi falado no dia que a gente alugou o carro, a gente teria uma multa de 170 euros
caso a gente fosse pega numa câmera na estrada sem véu. No momento que você chega no Irã, dentro do avião, já tem um anúncio que você precisa cobrir o seu cabelo já para descer no aeroporto. Uhum. Então, assim, é muito séria essa questão. E, enquanto mulher, eu não senti falta de segurança em momento algum. Zero. Não existe um cenário que eu fale assim, nossa, realmente foi muito inseguro o que a gente está vivendo. Ao contrário, o povo é extremamente amável. Os homens não têm nada do que foi, por exemplo, a experiência do Marrocos. Ao contrário, existe uma ingenuidade, uma pureza. Eles são tão queridos e tão amáveis. E eles só querem passar o melhor do país deles. Eles parecem que eles se esforçam ao máximo para passar a imagem do verdadeiro Irã para o estrangeiro que se aventura a conhecer o país. Então, assim, essa questão de ser um lugar extremamente conservador ainda acaba fazendo com que episódios como esse aconteçam e que o mundo conheça o Irã de uma forma muito errada. Que tipo de coisa você só experimentou porque você saiu dos eixos turísticos, né? Que tipo de coisa só se experimenta quando você sai do normal, né? Do óbvio. Do óbvio, isso. Eu acabei ganhando confiança em fugir de lugares óbvios depois da China, tá? Os desafios da China pareciam muito mais hardcore que qualquer outro lugar que eu escolhesse. Então, a sensação única de chegar num lugar e não entender, por exemplo, eu chego num aeroporto e aí eu já não entendo o que está escrito numa placa. A vestimenta é completamente diferente. Eu não sei o que eu vou almoçar, eu não sei como eu vou chegar do ponto A ao ponto B. Algumas pessoas têm verdadeiro pavor de viver experiências como essa. Eu não. A mim me fascina. Eu vivo por experiências como essa. Eu não quero o fácil. Eu gosto do perrengue. Eu gosto da dificuldade. Porque uma coisa é você escutar, você ler num blog, outra coisa é você vivenciar essas culturas de perto. O fato de ir para esses lugares te expõe de uma forma muito diferente a algo muito exótico. Eu amo interagir com as pessoas locais e nesses lugares a riqueza cultural é imensa, porque qual a chance de você ter um estrangeiro perdido no interior do Camboja, por exemplo, que eu fui, ou no Mianmar. Aluguei uma moto elétrica, porque eu já era... Agora pronto, moto elétrica. Eu já era uma motociclista nessa altura, Não, o céu era o limite, eu me via mais em cima da moto do que andando por aí. Então eu cheguei, aluguei uma moto e me perdi. Eu lembro que um dia eu me perdi, não me achava mais, e achei um vilarejo. Não, umas histórias assim, incríveis. Então qual a chance de eu viver tudo isso na França? Na França eu sou só mais uma menina loira que vai passar aí despercebida, né? Então, essa realidade de se expor a um lugar fora do eixo turístico, né? Dos lugares óbvios, te coloca em outro nível, nas experiências, nas vivências, no entendimento das crenças, religião, pessoas, pontos de vista. Existe muita riqueza nisso tudo, e é o que realmente me motiva a viver fora. Eu brinco que se me dessem uma viagem para... vai para Espanha. Eu iria, porque eu não nego viagem, mas eu ficaria imensamente mais feliz se me falassem, o que você acha de ir para o Azerbaijão? Eu ia pulando. Paquistão, são todos lugares que eu quero conhecer. Assim, a minha lista de um futuro próximo, sei lá, Líbano, Síria, quero muito conhecer a Síria, quero muito conhecer a Geórgia, Egito, Cuba, todos esses lugares aí que fogem, tudo foge da rota turística óbvia. É isso. É se expor ao limite de tudo. E teve algum lugar que você já foi que os locais ficavam meio... não assustados, né? Mas desconfiados de você, tipo, não queriam muito papo, fala quem é essa, por que ela tá aqui, não... ou não, você sempre encontra alguém que tá a fim de te ajudar, de te levar, de conversar. Então, eu acho que um sorriso, ele abre muitas portas. Eu viajo e eu
naturalmente, eu acho assim, talvez eu tenha uma carinha boa, inofensiva, e aí eu abro esse sorriso e vou tentar interagir com uma criança, e ali a gente já quebra aquela muralha que existe entre a minha realidade, a gente se equipara naquele momento, a diferença gigante do que nos faz diferente nos iguala ali. Então, eu até me emociono a falar, porque eu amo criança. Eu amo pegar uma criança no colo. Eu tenho fotos com criança, assim, em todos os lugares do mundo que você imagina. Desde Indonésia, Peru, eu tenho foto com uma criança toda pintada em protetor solar natural, feito de uma raiz. No Mianmar, eu tenho na América Central, tive muita foto com aquelas crianças meio indígenas. Eu tenho muita... Por esse, eu acho que o meu olhar, essa minha curiosidade, esse amor que eu vou entregando aos poucos, a minha curiosidade, a minha vontade de estar ali. Mas sim, tem lugares que são mais difíceis você interagir, tem a questão cultural, do toque, né? Nem todos os lugares você pode sair tocando as pessoas. Eu sou uma pessoa extremamente de tocar. Eu tive situações na China que eu ensinei os chineses a abraçarem. E tava tudo bem, porque eles não sabiam abraçar, eles repousavam assim, a cabeça assim no ombro. E ficavam assim, tipo, estáticos, e eu mexia o braço deles para me abraçar, para mostrar que a gente abraça, né? Que a gente demonstra afeto. Mas eu tenho muita sorte. Eu tenho muita sorte. Eu também busco situações que eu vou de corpo e alma interagir. Então, sim, existem lugares que existe mais resistência por uma questão cultural, mas eu nunca tive uma experiência ruim de falar, a pessoa me empurrou, ou, enfim, nunca, jamais. Uhum. Ao contrário, eu tenho vídeos tirando foto, família inteira. Agora no Irã, a gente foi visitar Persépolis e chega um bebê, assim, eles me entregam um bebê tipo Rei Leão, assim, um bebê não. Tipo, levantaram o bebê, assim, eu batizei o bebê e eu segurei ele no alto e tirei foto com o bebê, tipo Rei Leão, e aí abracei, beijei o bebê, e aí entrego o bebê, e toda aquela coisa, minha amiga filmando, falando, olha só, eu já cansei de tirar foto com esse povo, mas ela adora, a popstar, e eu lá com o bebê. Eu adoro. Se me deixar, eu passo ali 1 hora tentando falar qualquer coisa, porque ninguém fala inglês, né? É a linguagem do amor. Isso. É a verdadeira linguagem do amor. Eu ia perguntar também que agora você já deve estar calejada, né? Assim, pouca coisa deve te assustar, mas teve algum choque cultural marcante que você tenha visto? Realmente, pouca coisa hoje me assusta. Eu sou extremamente adaptável, Érica. Eu sou extremamente adaptável. Eu chego num lugar, eu já entendo a sintonia e eu escolhi ir para lá. Então, ou eu me igualo ali, ou eu vou passar uma semana me queixando. E não existe chance nenhuma de eu chegar num lugar e falar, putz, sabe, azedar a marmita? Falar, não. Não, vem pra curtir, vou fazer o melhor, escolhi, tô aqui, vamos lá, vamos curtir esse rolê. Então, assim, ser adaptável faz com que hoje, e também depois de tanta loucura, poucas coisas me choquem de fato. Mas eu me lembro muito bem quando eu me mudei para a China, foi muito chocante, assim, no primeiro momento, os hábitos de higiene, ou a falta de, né? O comportamento muito diferente. Eu lembro que os chineses, eles não guardam nada para si. Então, por exemplo, é um tal de cuspir. Eu lembro que no elevador, pessoas fumando dentro de um elevador. São cenas inimagináveis, assim, pra gente, que hoje, no mundo globalizado, que a gente entende as coisas, o chinês, ele vive uma realidade própria. Então, aquilo me causou muita estranheza no primeiro momento. Além do mais, as criancinhas, por exemplo, na China, elas têm a calça delas, né, a calça, a parte de baixo da roupinha, ela é rasgada na parte da genital, de forma que fica tudo exposto. Mas fica tudo exposto porque o chinês não usa fralda. O chinês acredita que a fralda causa infecção e faz mal e tudo mais. Então, o chinês fica tudo ao ar livre ali, a criancinha. Então, ele tem vontade de fazer xixi? Ele vai. Xixi na rua. Uhum. Ele tem vontade de fazer o número 2? Eu já tive cena de abrir a porta assim do metrô e ter uma avó segurando uma criança numa lata de lixo
num metrô de Xangai, segurando a criança na lata de lixo e a criança fazendo ali o número 2 no metrô. Porque a roupinha já tá aberta, então é só uma questão de posicionar e resolver. Então, pra gente, isso causa muita estranheza, né? No primeiro momento, você vai se adaptando, você ainda acha bizarro, mas você vai se adaptando. É assim, eu que tô no país deles, então quem tem que se adaptar sou eu, e não ao contrário. A Ásia, sem dúvida, foi o que me causou mais choque. Eu lembro de visitar o Camboja, por exemplo, Laos, são países muito pobres, então eu vi muita prostituição na Tailândia, ruas inundadas com drogas e um mundo à parte. Então, assim, muita coisa, né? Mas eu acho que o grande choque cultural mesmo, e aí também questão de religião, vestimenta, mas de novo, quando você decide ir para um lugar desse, você é um estranho, então você se comporta da forma como você tem que se comportar só para se misturar. Não é isso? Sim. Depois de viajar tanto, que comidas você gostou mais, assim, que você ainda pensa nelas de vez em quando? Ai, eu amo comer. Eu amo comer, eu como tudo. A minha mãe fala que eu sou uma... Porque minha mãe é uma pessoa extremamente limpa, ela tem problema com limpeza, ela não come nada, não gosta de nada. E eu como tudo, como na rua, como tá andando, eu tô comendo. Assim, eu não ligo pra nada, nada, nada. Meu padrão de limpeza é muito diferente do normal. Então, assim, eu amo a culinária árabe. Eu não vou negar que um dos lugares que eu melhor como é quando eu vou aí pro Oriente Médio, de forma geral. Me apaixonei pela culinária tailandesa, uma explosão de sabores. Eu brinco que lá é uma explosão de sabores, assim como a mexicana. Então, assim, se eu tivesse que escolher uma, talvez eu escolheria a árabe, sem dúvida. Mas um dos lugares que eu melhor comi na minha vida foi na Turquia, por exemplo. Não teve um episódio de falar, não, essa comida tá mais ou menos. Não, era assim, tudo maravilhoso. Sem tirar nem pôr, conseguiria viver daquela comida sem problema algum. Então, mas amo comer e não nego nada. Tem um prato, assim, específico que você lembre mais? Sei lá, o pho que você comeu numa barraquinha do Vietnã, não sei. Um dos melhores pratos que eu comi na minha vida se chama biryani. Biryani. É, biryani. Ele é tipo uma carne moída, mas moída com amêndoas e nozes e muitos condimentos. E é uma das coisas mais saborosas que eu já comi na minha vida. Realmente incrível. Na Turquia? No Irã. No Irã. Qual momento das suas viagens, das suas visitas, você nunca vai esquecer? Eu acho que um dos momentos mais marcantes da minha vida, enquanto viajante, foi o meu voo de balão no Mianmar. Balão! Eu voei de balão em Bagan, uma cidade que um dia já teve 10 mil templos e hoje conta aí com 2.600 templos ainda em pé. Uau. Num país que esteve fechado para o turismo até 2003. Sim. Então, assim, você coloca tudo isso na conta e você fala, cara, que lugar é esse? O voar de balão num lugar desse é uma experiência única. Única. Foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Esse país, eu não tenho um país favorito. Eu brinco que eu tenho um top 5 muito forte. Eu não consigo falar foi um. Não, nem quero, é injusto. Tantas experiências, eu não posso ter um favorito. Eu posso ter 5, que aí eu divido meu amor com todos eles. Mas o Mianmar, ele me marcou de uma forma diferente. Aquele lugar é uma riqueza, é incrível. Nada que eu conheci até hoje se compara ao que eu vivi naquele lugar. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a primeira experiência mais marcante da minha vida, eu nunca vou esquecer, foi esse voo de balão. O nascer do sol em Bagan, nessa cidade, e você vendo toda aquela imensidão nos templos e as pagodas. Inexplicável. Depois eu tive experiências, eu sou sagitariana, né? Como uma boa sagitariana, no meu aniversário, eu mando ver, rodinha no pé. Passei um aniversário numa ilha entre Peru e Bolívia, sem ninguém saber que era meu aniversário, sem energia,
sem internet, sem nada, sem água, sem nada, sem banho, maravilhoso. E eu lembro que eu passei uma introspecção tão forte, grandes reflexões sobre a minha vida, sobre as minhas decisões, sobre tudo que tinha me trazido até ali, aquele momento. Então, esse momento foi muito marcante. Eu lembro da senhorinha, ela tinha 82 anos, a flexibilidade dela era melhor que a minha. Fazia muito frio e eu tossia muito, né? Eu sou muito sensível, né? Sou muito friorenta. E eu tava com frio absurdo e eu me lembro dela colhendo lá umas folhas no jardinzinho dela e alguma mágica que ela fez numa água quente com aquelas folhas e eu estava curada. Então, assim, aquela experiência foi muito, muito marcante para mim, assim, sem dúvida nenhuma. Aí eu dou risada. Uma experiência muito louca que aconteceu agora nessa última viagem para o Irã é que eu viajei com essa amiga, né? E ela tem um Instagram de viagem e tal, trabalha com isso. Então a gente tirava muita foto, fazia tripé e tá. Então a gente se equipou toda dentro da mesquita tirando foto com o tripé, tudo normal, até aí tudo normal. Só que o tripé tava bem na borda, assim, a mesquita tem sempre uma piscina de centro, às vezes tá cheia, às vezes não, né? Tipo um chafariz. E nesse caso a piscina estava cheia. E o tripé ventou e levou o celular para dentro da piscina. E a minha amiga, a gente só viu o celular, assim, queda livre. A hora que a gente viu, o celular tava dentro, o tripé dentro. E eu lembro que eu comecei, Bruna, pula. E ela pulou dentro de uma mesquita no Irã, ficou completamente ensopada, foi arrancar a roupa atrás da bilheteria. Não, gente, chances da gente ter ido parar na polícia da moral eram imensas. Eu arranquei meu casaco, cobri ela tirou, né, a roupa ensopada, cobri com o capuz do meu casaco o cabelo. Enfim, coloquei ela no carro, enchi de plástico, levei ela pro hotel que a gente não tinha feito check-in, porque a gente nunca sabia onde a gente ia dormir. Pensa no perrengue. Eu tinha ligado em 2, 3 lugares, eu adoro negociar, então eu negocio desde a água até o hotel. E aí eu tinha. Esse era o mais barato, então eu montei ela no carro, falei, vambora. Eu lembro dela gravando os stories esse dia, ensopada, com a maquiagem toda manchada, falando. Meu Deus. Acabei de mergulhar numa mesquita. Essa história foi inesquecível. Aquele dia a gente riu até as 4 horas da manhã dessa história. Eu não aguentava mais. Incrível. Inexplicável. Esse tipo de coisa, eu sou um imã para essas histórias. Sem mais. Ai. Você mencionou brevemente que você tem um top 5 de viagens que você fez. Quais são? O Myanmar, né? Que você. Myanmar foi uma paixão, assim, à primeira vista. Eu gostei muito do México. Muito. Amo dançar, essa explosão. Eu amo salsa, né? Eu dancei salsa. Primeiro eu fiz aula de salsa, depois eu tive um parceiro venezuelano na China que eu dançava com ele 3 vezes por semana, a gente ia nos bailes. Uau! No meio da chinesada dançar salsa. Eles super dançam os chineses. Eu dançava salsa na China. Entendeu que minha vida não é muito óbvia? E eu adoro ele e reencontrei ele no México, porque ele, coitado, não pôde voltar para Venezuela, acabou levando os pais para o México e hoje ele está casado, já com 2 filhos no México. Eu conheci a esposa há 4 anos que eu fui para o México, 4 anos atrás eu fui para o México, conheci a esposa e agora ele já está com 2 pequenos. Super, super adoro essa pessoa maravilhosa. Eu encontrei no México um povo maravilhoso, aberto, amigo, prestativo, querido, sabe? E além de tudo, excelentes dançarinos. Então, assim, junta tudo que eu quero ficar. Eu teria passado uma temporada facilmente no México. Você percebeu que eu já teria morado em vários lugares do mundo, Vários né? lugares. Vários lugares. Não tem lugar que eu falo, gente, tem que ir embora mesmo. Porque eu podia facilmente ficar aqui, olha, já me ajeito aqui facinho, já tô toda local, já ia... Adoro. O México foi um desses. A Turquia, com certeza eu passaria uma temporada na Turquia, mas assim, amei o povo, um povo querido, paisagens, lugares incríveis, um país super barato, super fascinante. Istambul, assim, tem tudo, tudo. Eu amo essas cidades cosmopolitas, adoro essa energia. A China tem o meu coração, tem um lugar no meu coração.
a despedida da China foi um dos momentos mais difíceis na minha vida enquanto viajante. Ter me despedido da China doeu a minha alma, porque lá eu deixei pessoas que eu gostava muito, que eu fiz grandes conexões, né? Eu tive um pai chinês, um pai adotivo chinês, e praticamente assim, eu chamava de pai. Ele era porteiro do meu prédio. Nós criamos um laço muito bonito. Eu lembro que na dificuldade da minha comunicação, eu me esforçava para tentar contar para ele da minha vida. Quando eu percebi que ele podia me ajudar na tarefa, que eu vinha da escola, então eu fazia a tarefa. Então eu percebi, pô, esse porteiro é super gente boa comigo. E se eu pedir ajuda para ele? E aí o meu desenvolvimento, assim, o meu aprendizado foi exponencial quando eu passei a praticar muito mais o mandarim com ele, com as famílias dos meus alunos. Mas ele tinha algo a mais. E aí eu lembro da primeira vez que ele me chamou para jantar com a esposa dele. Dali ele me chamou para conhecer o neto dele. Quando eu vi, a gente já estava viajando no feriado chinês junto. Eu ia cantar no karaokê com os amigos dele. Então, assim, eu ia no karaokê, eu tenho foto, eu levei, olha só, eu cantava em mandarim. A minha mãe, quando ela foi me visitar na China, ela falou assim, eu vou te levar numa camisa de força embora pra casa, você ficou louca. Você tá vendo o que você tá fazendo, Isabela? Você está cantando em chinês, no meio desses loucos, porque ela achava tudo muito louco. Eles levam melancia, semente de girassol, eles levam uma verdadeira feira pro karaokê e passam um dia cantando. Só que eu já tava tão chinesada que eu achava tudo normal, entendeu? E aí minha mãe chegou nisso e falou assim, gente, como você consegue ficar nesse cigarro, nesse cheiro de cigarro, melancia? E eu tava super habituada. Então a China tem um lugar no meu coração, assim, sem igual. China, os chineses, enfim. E eu acho que, por último, o meu top 5 aí, Myanmar e Irã, eram lugares que eu queria muito conhecer. Sem dúvida, eu acho que são os 2 lugares mais exóticos que eu conheci. Então, eles estão na minha lista sem chance de sair. Eles não serão substituídos, assim, sem dúvida nenhuma. O que você aprendeu nas suas viagens? Muito. Muito. Imagina. Grandes lições para a vida. Eu viajo por pessoas. Eu viajo muito mais que por paisagens. Viajo por vivências. Eu me emociona falar isso, porque quando eu consigo interações reais com pessoas, com locais, tudo, eu entendo, puxa, me confirma, sabe aquela coisa, tipo, eu entendo o porquê eu tô ali. Ali eu vou começar a viver aquele lugar, a absorver o que aquela pessoa tá me passando. Então são essas vivências da grandeza do que tá além de nós, e de repente a gente se equipara a todo mundo ser igual, independente da nossa cultura, independente das nossas realidades, da nossa religião, das nossas crenças. Eu viajo por pessoas para entender o que está por trás dos sorrisos, das histórias, né? O real desejo de se interessar pela história delas e que elas se interessem pela minha história, pelo que eu tenho para compartilhar. Isso que eu aprendi. Eu acho que a riqueza de buscar as respostas nas pessoas, nos lugares, e não aprender pela mídia, pelo ponto de vista de outros viajantes, que eu gosto muito, pessoas me inspiram muito, mas elas me inspiram para que eu vá e conheça com os meus próprios olhos, que eu aprenda a história vivenciando ela, entendeu? Então, a lição, respeito, né, respeitar culturas diferentes, crenças diferentes, depois de tantas viagens e tantos países e tantas religiões, eu me reconectei com a minha fé de uma forma diferente, porque eu passei a entender que existe o divino e todas as milhares de interpretações desse mesmo divino. Então, se eu chego num lugar, eu aprendi que o respeito é a chave de tudo. Se eu tenho que reverenciar, eu me ajoelho e vou reverenciar. Então, realmente, para mim, são tantos aprendizados. Tantos aprendizados. Eu acho que você já viajou por vários países que ou não são muito conhecidos, ou os brasileiros têm um conhecimento muito limitado, né? Inclusive Irã, Myanmar, Camboja, China até, né? Acho que os brasileiros conhecem muito pouco.
O que você acha que é importante que que os brasileiros saibam sobre o mundo, né? Que vai além do que a gente vê nos noticiários ou, né, daquela notinha rápida no Jornal Nacional, assim. Eu acho que quando você sai do seu país, você tem que ir livre de preconceito. Uhum. Eu acho que essa é a chave do sucesso de uma viagem para um lugar diferente. Você tem que ir livre de preconceito, porque eu convivia com pessoas na China que tinham ido a trabalho e que odiavam estar ali. Entendeu? As pessoas, elas têm diferentes pontos de vista, elas se abrem de forma diferente, elas não gostam da comida e elas passam o tempo todo se queixando da comida, elas não gostam do trânsito, todo mundo é sujo. O que eu indico é que as pessoas, se elas vão fazer uma coisa, elas façam de peito aberto. Uhum. Elas tentem tirar o melhor das experiências. Porque, cara, ninguém é obrigado a sair da sua zona de conforto. Você sai se você quer. Entendeu? Você vai viver uma experiência, você vai livre de preconceito e você se deixa viver isso. Ou você fica e vai para lugares que te agradam e atendam às suas expectativas melhor, entendeu? Mas se você se expõe a viver uma experiência como essa, vá de peito aberto, porque vai mudar completamente, vai mudar a tua vida. Uhum. Viver uma experiência como essa de peito aberto, né? Ter esse tipo de interação com as pessoas, se permitir. Cara, eu fui dar aula de inglês num monastério budista no Myanmar. Uau. Olha que experiência. Eu participei de uma aula de inglês, eu fui participar da aula e eu lembro que eu levantei e mostrei onde era o meu país. Uhum. E eu só consegui isso porque eu me abri a viver tudo isso e a conversar com locais, e aí o guia participava de um projeto e me apresentou. Então eu não estava no Myanmar para bater foto de um templo, para isso, para aquilo, não. Eu queria estar no Myanmar e escutar das pessoas o que era o país. Eu queria escutar das pessoas o que era ter contato pela primeira vez com o celular. Era bizarro porque todos usam saia, homens e mulheres. Só muda a amarração. Uhum. E sem saber quase onde colocar o celular, todos andam com o celular na saia. Então, tipo assim, eles andavam de saia até outro dia, agora eles têm celular e vai o celular na saia, assim, na cintura. E tudo aquilo ainda é muito novo, e tudo aquilo ainda é exótico, é diferente. Então, assim, vá de peito aberto e essas experiências chegam até você. Uhum. E seja brasileiro, seja estrangeiro, qualquer pessoa que queira realmente ir para esses lugares, a melhor dica que eu dou é: você está 100% seguro do que está à frente de você? Porque algumas pessoas entendem as limitações, outras só querem viver, vamos lá, que eu quero. E não, cara, para ir para um lugar desse, você tem que estar realmente de peito aberto, porque senão você só passa nervoso. Que acontece, porque eu já vi gente que teve experiências péssimas. Sim. E ao mesmo tempo que eu tive experiências incríveis. Uhum. Nos mesmos lugares. Nos mesmos lugares. Nos mesmos lugares. Muito bom. A gente já está chegando no fim. Você tem alguma recomendação de páginas ou séries ou livros ou música ou qualquer coisa que os nossos ouvintes podem procurar? Muitos Instagrams de viagem que eu sigo, blogs que eu sigo. Eu gosto muito do Pedro Pelo Mundo. Eu gosto muito do Daniel Oliveira, que hoje ele trabalha com expedição de viagem. Eu já fui em palestras do Viajo Logo Existo, que é aquele casal que viajou o mundo. Eles atravessaram todos os continentes de carro, foram cruzando o mundo. Eu fui numa palestra deles em São Paulo, tem um livro deles. Amo a Kel e o Léo. A Babi Cadi é uma das viajantes que mais me inspira no sentido peito aberto, viajante solo, mulher aventureira, largou o mundo corporativo e foi em busca de tudo que ela queria viver e conhecer. E assim, ela viajou pelo Irã, ela foi para o Irã para ficar, se eu não me engano, 2 semanas. Ela ficou quase 3 meses, ela teve que prolongar o visto. Você conhece a Babi Cadi? Não conheço. Siga ela no Instagram, ela é uma pessoa maravilhosa. Então, assim, documentários de viagem que eu assisto. Tem muita coisa incrível, né? Mas nada tão incrível quanto ver o mundo pelos próprios olhos. Sim. Nada tão incrível quanto. Planos para o futuro? Quais são suas próximas viagens que você
já tá planejando, ou que você quer começar a planejar, ou se você vai se mudar para algum outro país, vai continuar no Brasil. Eu não tenho planos de me mudar do Brasil, sair do Brasil nesse momento, mas planos de viagem não acabam nunca. Eu quero muito conhecer Cuba e Egito. Quero, assim, são os 2 países que tá na minha lista, assim, era Irã, Cuba e Egito, já foi o Irã. Então agora Cuba, Egito. Quero muito conhecer a Índia e o Nepal. A Índia porque é a última das 7 maravilhas do mundo moderno que eu não conheço ainda, então eu quero dar esse checkzinho pessoal de conhecer o Taj Mahal e poder dizer, não, agora tá liquidado. Eu tinha o projeto dos 50 antes dos 30, né, que era conhecer 50 países antes dos 30 anos, e depois que eu larguei o mundo corporativo, eu falei, agora é a hora de vencer essa meta. E projetos pessoais, bobeiras que eu nem preciso de desculpa para viajar, mas aí eu me coloco esse tipo de desafio só para falar, não, vamos lá, vamos bater. Enfim, e os projetos para o futuro, sem dúvida, incluem muita viagem, muita aventura, explorar 100% desse mundo maravilhoso. Me torno cada dia mais destemida, e isso é incrível, porque hoje com essa amiga, né, que eu fui para o Irã, eu até possibilidade de trabalhar com viagem como uma coisa assim paralela ao que eu faço hoje, talvez levar grupos, porque realmente muitas pessoas não sabem viajar e elas se interessam pelo estilo de viagem que você conseguiria proporcionar. Então, assim, dentro da viagem existe todo esse entretenimento à parte, que é interação com gente local, eu negocio, parece que eu tô me vendendo, mas eu adquiri muito... E não é a verdade. Adquiri muita experiência entre Ásia, Oriente Médio. Então, assim, eu sou muito afiada na negociação. Acho que isso também causa aí curiosidade. A minha amiga blogueira me postou negociando, enfim, tapete de mais de 100 euros eu comprei por 20 euros no Irã. E a galera traz um pra mim. Eu não tinha espaço na mala para trazer, mas se eu tivesse para fazer uma viagem para trazer compra, eu tinha ganhado dinheiro. Mas então, por que não trabalhar com um negócio que eu consigo fazer tão bem, de uma forma tão natural, entendeu? Então, acho que os planos para o futuro talvez sejam trabalhar com essa coisa que me vem tão fácil, tão natural, que é viajar. Quem sabe? Muito bom. E se um dia você fizer isso, um pacote de viagem para viajar com você, avisa. Que daí eu vou avisar os ouvintes também. E vamos fazer um tour do Onden. Gente viciada por viajar, melhor tipo de pessoa que tem. Sim. Eu queria fazer um agradecimento especial antes da gente acabar. Sim. Quando eu penso em toda a trajetória, em tudo que eu já vivi, todas as experiências somadas, né? Não existe Isabela sem família, sem pai e mãe. Sim. Pai, mãe, vocês são meu mundo. Obrigada pela educação, pelo exemplo, pela confiança, pelo amor incondicional, por todas as oportunidades maravilhosas que vocês me ofereceram. Outros pais não teriam confiado tanto nessa filha doida que só falava vô, e aí os coitados tinham que ter 3 corações, né? Porque quantos corações reserva eles não tinham que ativar? Então, sem vocês, nada disso seria possível, nunca. Então, assim, o meu imenso amor e gratidão a tudo que vocês foram e ainda são para mim, isso não tem preço. Eu sou do mundo, mas eu sei de onde eu vim. Sim. E esse amor incondicional não existe em nenhum outro lugar. Sim. Com certeza, realmente, parabéns para os seus pais por terem criado uma pessoa como você. Muito obrigada, Érica. Muito necessária. E se os nossos ouvintes quiserem te encontrar nas redes sociais, tem como? Com certeza. Para conversar um pouco mais? Com certeza. Tô 100% aberta a tirar dúvida, vem falar comigo sobre viagem, vamos marcar um Zoom, vamos falar, vamos entender esse roteiro, que eu puder ajudar, eu sou a pessoa mais acessível possível para falar de viagem. Meu Instagram é Isa Miceli, ISAMICELLI. Venham falar comigo, sigam nas redes sociais, vejam um pouco das fotos aí nas andanças pelo mundo. Sim. Cá estou. Com certeza, eu vou colocar o link na descrição do episódio, como sempre. E chegamos ao fim, então, Isa, muito obrigada. Obrigada a você. Foi muito legal conversar com você. Muito obrigada
pela oportunidade. Eu acho que muitas pessoas têm que escutar o quão incrível e único é viajar. Uhum. Viajar e viver tudo isso é um propósito na vida. A gente vem para desmistificar. Sim. Muito obrigada, querida, pela oportunidade. Muito obrigada por compartilhar suas experiências, suas histórias. Espero que a gente se encontre no futuro. Com certeza. Mais aventuras. Com certeza. Vamos falar de Índia ano que vem? Vamos. Vamos. Bora. Tô sempre Índia, pronta. Cuba e Egito. Índia, Cuba e Egito. Você já viu, né? Você já viu que é só uma questão de tempo. Isso. Obrigada, querida. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Até. Beijo grande. Beijo. O Nome Disso é Mundo é gravado em território tradicional não cedido dos povos Algonquin e Anishinaabe, que hoje é conhecido como a cidade de Ottawa, capital do Canadá. Podcast editado por 20 a 20.